Quero começar agradecendo a Deus. Era para mim ter ministrado essa aula semana passada. Eu estava bem ruim da sinusite. E aí o Ademir já estava em stand-by lá, né? E aí ele já tinha essa aula também, aquela aula preparada. E graças a Deus deu tudo certo. Eu não pude ministrar. E ele já, de bate-pronto, já pôde trazer a mensagem para a gente. Quero também mandar um abraço ao meu companheiro de pescaria, Carlos Augusto, dizer que a gente está orando por ele e, se Deus quiser, daqui a pouco ele vai estar aí forte para a gente. Na reunião não precisa participar, não, né, Guto? Mas na pescaria tem que ir forte, né? Brincadeira. Tive o prazer, junto com o Marcelo dele, de idealizar esse formato que a gente está tendo aqui hoje. E eu já falei pessoalmente para ele, é uma enorme satisfação poder trabalhar junto com ele. Rapidinho, aí ele vai sair dessa. Mandar uns abraços para os Bert também. Força. E vamos lá, gente. Hoje, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria segurança mais confiança, que é igual a esperança. Então, toda vez que nós produzirmos uma segurança em Cristo e nós confiarmos que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele promete que Ele vai fazer para nós, no nosso dia a dia nós vamos trabalhar com esperança. Nós vamos viver com a esperança de que o amanhã será melhor. Mas o amanhã será melhor no sentido de que nós vamos estar com Cristo, no sentido de que esse viver aqui na Terra, como o Bert gosta de frisar, né, é uma preparação para que a gente viva um dia lá com Cristo na Jerusalém Celestial. Para iniciar, eu quero que vocês abram a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. E aí vão me ajudando aí, que senão a boca vai ficar muito seca. Alguém faz a leitura para mim, por favor. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Alguém, Efésios 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se nós tivermos a segurança de que Deus nos fez de fato seu filho, se nós tivermos a confiança que ele tem preparado para nós um lugar na região celestial, nós vamos ter uma vivência diferente. Eu costumo dizer isso, né? Toda vez nas minhas aulas vocês reparam que eu falo isso. Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas vai ser bom. Vai ser maravilhoso. Eu não consigo encontrar palavras. Quando a gente lê a Bíblia e a gente pensa, né, no Apocalipse, naquelas ruas de ouro, em todas aquelas pedras maravilhosas são utilizadas ali naquele texto para dizer o quão maravilhoso vai ser nós estarmos lá com Cristo. Eu fico imaginando, né, o quão deve ser para nós, o nosso dia a dia, almejar estar lá, almejar estar com Cristo. Claro, sabemos que para isso nós temos que cumprir algumas coisas, viver de uma forma diferente do que a maioria do mundo vai estar vivendo aqui na Terra. Temos o compromisso de viver assim, mas dentro desse compromisso nós temos a esperança de estar vivendo num lugar que é infinitamente melhor do que aqui onde nós estamos. Um lugar que vai nos proporcionar estar junto com Deus, estar junto com Cristo. Algo que parece ser inimaginável, né? Por mais que a gente tente imaginar o que é isso, a gente não consegue de fato deslumbrar, mas nós devemos estar com esse desafio no nosso dia a dia.
de toda vez que acontecer alguma coisa, a gente saber que nós fizemos a coisa certa, que nós escolhemos o caminho de Cristo, a gente vislumbrar, eu fiz isso, mas porque eu estou esperando andar naquelas ruas de ouro, eu espero cantar hinos junto com Cristo. Então, se nós conseguirmos aplicar isso no nosso dia a dia, conseguirmos aplicar essa esperança no nosso dia a dia, nós vamos conseguir viver aqui com segurança, né, e com a confiança de que estaremos nesse ambiente um dia. Amém? Agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Atos 1, versículo 6. E quem abrir, por favor, lê para mim, por gentileza. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Obrigado. E agora, vamos lá para o nosso famoso bate-papo. Compartilhem comigo. Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Me ajudem aí. Porque assim como os judeus, eles esperavam um reino político, né? Um descendente de Davi para reinar Israel. Ótimo, Felipe. Mais alguém? Por que eles esperavam esse descendente? Você aí, Felipe, fala comigo. Você gosta de falar, eu também. Por que eles esperavam esse descendente de Davi para governar? Sumiu o Felipe? Estava nas escrituras. Eles entendiam isso como uma promessa, né? Isso, Luiz. As escrituras diziam que isso ia acontecer. Mas por que eles queriam que isso acontecesse? Posso falar? Pode. Para livrá-los que estavam sob o poder dos romanos. Eles queriam estar livres disso. Como Deus os livrou várias vezes, o povo de Israel, de outros povos, eles queriam que isso acontecesse também agora com os romanos. Ótimo. Então, podemos dizer então que eles estavam buscando segurança. Eles tinham a confiança de que isso ia acontecer, porque eles confiavam nas escrituras. E nesse momento, eles mostram que eles sabiam que estava nas escrituras, porque eles fazem um questionamento a Jesus, já dizendo, né, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Aí eles dão duas deixas para nós, né? Que eles reconheceram que de fato Jesus era, quem ele dizia ser, né? E eles também dizem para nós que eles conheciam as escrituras, que eles sabiam que o Messias viria. E eles pensavam, como disse o Felipe, nesse governo na terra, né? Eles pensavam nesse governo político. Por quê? Eles tinham o conforto de um dia estarem comandando. Os reis comandaram ali a terra onde eles viviam por um tempo. Só que eles perderam isso. Os antepassados, na verdade, as pessoas que estavam vivas lá já não tiveram essa oportunidade. Mas eles sabiam que os seus antepassados tiveram oportunidades de governar. E eles queriam ter novamente a segurança de que eles faziam parte desse governo. Porque até então, como diz a Amélia, eles estavam sobre o governo romano e eles estavam aí afastados do poder. Eles não tinham mais o domínio que outrora tiveram. Então, o que eles queriam? A segurança de que eles poderiam mandar, que eles poderiam comandar. Era muito mais algo de uma segurança em termos de poder, uma segurança política, em ter o controle da situação, né, do que muito mais algo que fosse religioso, se eu posso usar essa palavra agora, desculpa, não veio uma outra palavra na mente. Mas eles não queriam, de fato, o governo de Deus. Eles queriam o controle da situação, a segurança do controle da situação. Era mais ou menos isso que eles queriam na época, né? Eles queriam a confiança de que eles podiam
contornar aquela situação. Assim como, a todo momento, eles tentavam e faziam, né, com a religião, com a Bíblia, e moldavam para os seus costumes e etc., tudo aquilo que a gente já sabe lendo as Escrituras. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Felipe, fica comigo aí, lê os outros também que eu vou pedir, por gentileza. Então, essa confiança que eles buscavam, nós hoje já temos. Nós já sabemos que Deus já está reinando na nossa vida. Sabemos que Ele diz para nós que esse mundo está no maligno, mas que Ele vai nos dar a oportunidade de estar com Ele em um reino que é muito melhor. Então, já temos a oportunidade e confiamos que Ele reina em nossa vida. E agora nós temos que ter a confiança de que, como é o propósito da nossa reunião aqui hoje, que Ele atende, Ele ouve as nossas orações. Nós temos que orar com a segurança de que, de fato, Deus ouve as nossas orações. Mas aí tem algo que eu quero relembrá-los, que vocês já sabem, mas eu aprendi isso nos primeiros passos na igreja, né? Aquelas reuniões lá, quando a gente faz a formação, né? A gente tem o bom hábito, para você que não nos acompanha e não é da nossa congregação, nós temos o bom hábito de fazer um estudo quando a gente decide fazer parte da igreja, aceitar Cristo, etc., como você quiser chamar. A gente tem o bom hábito, né, de escolher uma pessoa e essa pessoa dá o estudo bíblico para a gente. Já nesses estudos bíblicos, eu já tive a oportunidade de entender que Deus, ele responde às nossas orações da forma como nós vamos ver agora. Tiago 5,17, Felipe, por favor. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Vai preparando 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. É uma sensação, acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ter uma oração atendida. E é uma sensação indescritível, né? Quando a gente ora e de bate-pronto Jesus fala sim, Deus responde com um positivo, né? Ele fala, é isso, vai lá, você conseguiu, deu certo, e as coisas vão acontecendo de uma forma que você sabe que foi Deus que encaixou. Você orou e tudo aquilo aconteceu da forma como você de fato acredita ou pediu para Deus para que ela acontecesse daquela forma. Alguém quer compartilhar algo conosco? Algo que você orou e de bate-pronto Deus te deu um sim? Alguém vai falar? Eu, de novo. Vamos. Vai, abaixa aí o seu. Aí uma que fala pouco também. Quando a gente morou nos Estados Unidos, David, em 2006, a gente estava numa situação bem complicada. E eu lembro que eu estava orando muito todos os dias, querendo sair daquela situação. E Deus respondeu de uma forma bastante inusitada. Ele deixou o Wagner extremamente doente. Gastamos tudo que a gente tinha e mais um pouco. E aí acabamos voltando. Foi uma experiência boa e nem tão boa. Mas a oração foi imediata. Eu não vou esquecer isso nunca, porque na semana seguinte o Wagner estava no hospital. É um exemplo. Às vezes Deus responde. E foi necessário, porque quando chegamos no Brasil, pudemos cuidar do meu pai até ele falecer. Ele já estava doente sem a gente saber. E aí pudemos ajudar a cuidar dele até ele falecer em 2007. David, boa noite. Pode falar. É a Dalva, tudo bem? Tudo bem, Lavinha? Bem,
você falou isso e veio assim uma chuva de bênçãos na minha cabeça, né? Amém. Porque Deus, ele sempre muito presente na minha vida, né? E quem me conhece sabe, e eu faço questão realmente de falar de todas as bênçãos. É claro, não temos esse tempo, porque iríamos ficar horas. Mas assim, eu posso responder de pronto a vida dos meus pais agora, nessa época de pandemia, como eles estão bem. E nós temos orado, assim, todos os dias, incessantemente, e Deus tem dado todos os dias a prova do amor dele. Então, não só meus pais, como meus irmãos todos, e a minha casa, que eu e meu esposo, e a igreja, né? A gente sente muito pelo Guto, pelo Marquinho, a família, pelo Marco Faria, a Luciana. E a gente sabe que isso, muitas vezes, a imunidade está baixa, a gente às vezes acha que está tudo bem, não está, mas a gente vê Deus agindo na família de Deus, assim, grandemente. Né? São casos raros, assim, que a gente sabe de que está doente. Então, Deus de pronto tem respondido muito. Eu dou glória a Deus por isso, viu? Muito, muito, assim, é maravilhoso. São inúmeras bênçãos. Amém. Nós utilizamos essa passagem onde Tiago lembra da oração de Elias. Depois, tem uma história curiosa na internet, vocês procurar, tem um cientista da NASA que ele não era cristão, não acreditava na Bíblia e tal, e aí ele, fazendo a conta, ele descobriu que faltava um dia no tempo, né? E aí ele foi encontrar essa resposta na Bíblia, e é uma situação, assim, surpreendente, né, de como Deus nos encontra de algumas formas e a gente consegue... Aquilo é, para nós, algo único, né, que faz com que a gente se encontre com ele. Dificilmente a gente consegue explicar, né, talvez, se a Mary contar isso para alguém, vai achar que, nossa, mas Deus não ia usar uma doença para fazer, mas a gente sabe que utiliza. Né? Então, a gente tem essa confiança, a gente tem a segurança de que, de fato, ele age dessa forma. 2 Coríntios, Felipe, 12, do 7 ao 9. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Prepara Salmos 5, por favor. Agora, é algo difícil para a gente, né? Quando a gente ora e Deus fala não. Se a gente ora, é porque a gente tem a segurança e a confiança que vai produzir a esperança de que Deus vai atender a nossa oração. Mas aí ele fala não. Alguém tem uma oração aí de não, de uma resposta não de Deus para compartilhar com a gente? Nem acho que é medo, viu, David? Acho que são tantas, aquelas tá. que a gente ouve não, que é difícil de selecionar alguma, né? Eu diria que, no meu caso, são muitas. Aí, ó, o Wagner também compartilha disso lá, acabou de escrever no chat aí, né? Que é muito difícil até a gente elencar algumas, né? Uma, aliás, né? Mas realmente tem sim, a gente percebe no dia a dia, né? E muito mais a gente percebe quando a gente olha para trás, que a gente tem um histórico já de oração, de pedidos, e a gente olha para trás e fica claro isso para nós, né? Fica muito claro a resposta de Deus, né? Muito bem. E agora também a gente vai entrar num outro ponto, que aí dá para a gente até colocar os dois juntos, né? Salmo 5, 3, Felipe, por favor. Ô, David, posso falar ainda? Pode. Então, é nas fraquezas que estão as bênçãos. A gente às vezes não enxerga isso. Se você vê as grandes pessoas que fazem instituições, às vezes de atender gente que tem problema de saúde,
você viu que elas passaram por problemas de saúde e muitas vezes vieram até falecer, mas deixaram um legado. Né? Então tem pessoas que não têm legado, né? E não ter legado não é legal, né? Pode ler, Felipe. Obrigado pela participação, Serginho. 5:3, né? Isso. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. 42:5. Por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele, o meu auxílio e Deus meu. Eu não sei o que é mais angustiante para nós, né? Se é quando nós já recebemos o não, porque a gente tem a esperança de receber o sim, de dar certo, ou se é quando nós estamos na espera. A gente ora, não acontece. A gente ora, não acontece. Ora e não acontece. É algo... Parece que... sei lá, parece que a gente começou a ficar distante de Deus, parece que Deus nos abandonou, que a gente está sozinho, que não vai dar certo, a gente começa a patinar, é difícil manter a esperança nesse momento. Mas aí nós vamos lembrar lá do início. Se nós temos a certeza de que nós somos feitos filho de Deus, se nós temos a certeza de que vamos estar num lugar celestial com Cristo, nós vamos continuar com essa confiança, com essa segurança de que, por mais que Ele peça para a gente esperar, aquilo que Ele vai trazer será o melhor para nós. Ô, David. Vamos lá, agora ficou bom. A Dalvinha, a primeira série. Depois o Luiz, por favor. Oi. Vamos, Dalvinha. Posso falar, né? O difícil, David, é fazer a oração que Jesus fez, né? Pai, se o Senhor não pode passar de mim esse cálice, seja feita a sua vontade. Eu me recordo, David, antes de me casar, e eu tive, assim, uma situação ruim durante 4 meses e meio com o Edson, e eu comecei a orar, e é tão difícil você chegar na presença do Senhor e dizer, Senhor, é o que eu quero, mas se não der, faça-se a sua vontade. Não é fácil, só que é o correto. Só que é muito raro alguém orar dessa forma, é muito difícil. Você não... eu digo por mim, tá? Mas doendo, chorando, quase saindo suor realmente de sangue. Mas é você dizer realmente, Senhor, se não dá para passar de mim esse cálice, então faça-se a sua vontade. Show. Luiz? Então, David, a gente como pai, a gente ensina nossos filhos a entender e aceitar o sim e o não. E também o espere, né? Às vezes a comida está quente, espera. A gente, às vezes, como filho de Deus, como você falou, a gente não tem essa paciência para esperar, né? Talvez seja desde nossa falha, né? É verdade. O esperar, e aí a gente entra no tema da oração, segurança, confiança, esperança. E você ter esperança, esperando uma resposta, é um desafio para nós, né? Mas é algo que devemos nos alimentar todos os dias. Quando eu estou dizendo isso para você, imagina quantas vezes eu já disse isso para mim. Quem dá aula sabe, né? Primeiro a gente dá aula para a gente e depois a gente vai estender. E é um desafio diário. Você vai... Ô, David. Diga. Alô? Serginho, pode falar, Serginho, não tinha identificado. Também, a gente tem que aprender o seguinte, quando a gente faz um plano, a gente inverte
planos que são de longos prazos, a gente às vezes quer fazer eles em curto prazo. Verdade. Só que a gente erra nisso e as consequências desse erro são muito grandes. E às vezes a gente também não tem um mentor. Um mentor não é aquela pessoa que é o chefe de torcida, de animação de torcida. O mentor é aquele que quer o teu sucesso. Mas a hora que ele tiver que arrancar as orelhas ou te criticar, você tem que estar aberto a isso também, né? Então você tem que ter esse mentor que vai falar sim, muito bem, ou vai te dizer, não, esse rumo está errado, você está se apressando. E também outra armadilha que a gente não pode cair é o seguinte: nosso Deus, ele é de abundância. A gente pode ter certeza que a gente recebe um não, mas depois, com o tempo, você vai falar, nossa, como o meu sonho era escasso. Deus fez muito além do que eu pedi. É muito melhor. Agora eu entendo porque ele disse não. Deus sempre tem o melhor para nós. Nós acabamos de ler agora no 37:7, né? Enquanto nós estamos esperando e a gente vê o outro prosperando, né? A gente podia falar aqui Salmo 73, enfim, quando a gente vê o outro prosperando e parece que a bênção do outro vai chegando e a nossa não, né? Então, causa essa sensação de que não vai dar certo, de que estamos ficando para trás, de que está dando errado, mas é isso que você disse. Toda vez que quando nós recebemos, a gente sabe que aquilo que nós recebemos, não sei se será maior do que o outro, mas com certeza é melhor, né? Não sei se melhor do que o outro, mas melhor para nós. Às vezes, se a gente entrar nessa ideia de comparação, não vai ser melhor, e nem devemos fazer isso, né? Mas enfim, mas temos a certeza de que é o melhor para nós, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas qualificações. Às vezes a gente pede algo que vai ser, Tiago já disse para nós lá, né? Vai ser mal para nós, e por isso nós não somos atendidos. E temos que ter a consciência de que isso às vezes pode nos prejudicar. Eu pensei exatamente isso aí que você estava falando, né? Tem muito mais a ver com a minha condição com Deus do que o pedido em si que eu estou fazendo, né? Quando a gente faz a comparação, a gente faz a comparação do resultado que eu gostaria da minha vida com o resultado da vida do outro. Mas a gente ignora toda uma vida com Deus. A gente ignora, inclusive, às vezes, o simples fato do que Deus espera da gente naquele momento em relação ao plano dele na minha vida, né? Então, as nossas orações, os nossos pedidos, a gente não pode deixar de lembrar o nosso contexto com Deus, a nossa vida com Deus. Então, uma das coisas aqui que eu estava pensando em relação à pergunta que você fez há pouco, que eu respondi, mas não respondi, ou seja, né, você perguntou de alguma oração que você tenha lembrado aí que Deus não ouviu. Eu lembro de várias, mas para mim, muitas delas, ou talvez a maioria delas, hoje eu tenho a consciência de que eu sei o porquê do não de Deus. Eu entendo o porquê do não de Deus. E isso tem a ver com a minha vida com Ele, tem a ver com a minha condição, às vezes, de pecador mesmo, de alguém que luta ali constantemente para estar mais próximo dele, e alguns desses pedidos não ajudariam essa luta. Então, tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com a nossa condição no momento, que muitas vezes quando a gente quer muito alguma coisa, a gente pode ver isso no exemplo de uma criança que quer muito alguma coisa naquele momento. A Samantinha está vivendo muito isso, né, constantemente aqui em casa. Ela quer muito fazer uma coisa, então tudo que acontece em volta dela, ela mal percebe porque ela quer muito aquilo. Nós somos do mesmo jeito quando adultos, né? É uma frase que eu lembro do Felipe, né? Quando eu estava fazendo aula, eu já lembrei dele nessa parte que ele fala, é o relacionamento com Deus, né? Então, isso vai depender muito do relacionamento que a gente tem com Deus. Marcos, você já está no pente aí? 1 João 5,16. Por favor. 1 João 5,16, né? Isso. Se alguém vir a seu irmão
Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Até então a gente estava falando de nós, né? A oração que nós fazemos para nós, para as nossas situações, os nossos problemas, aquilo que a gente quer que aconteça. Mas nós temos que ter também a confiança de que Deus atende a nossa intercessão. Que nós podemos orar pelos outros e temos que ter a confiança, a segurança para produzir a esperança de que Deus vai atender a nossa oração. Nós estamos passando uma situação que é um problema da epidemia, ela gerou uma série de outros problemas. Nós tivemos aí, infelizmente, o Guto com problema de saúde, o Marquinho, a Célia. Temos outras pessoas que não têm esse problema de saúde, mas acabou tendo um problema financeiro. Temos outras pessoas que não têm um problema financeiro, mas têm um problema psicológico. E nós sabemos disso. Agora, nós acreditamos, nós confiamos de que Deus atende a nossa intercessão em relação ao problema dos nossos irmãos. Repare que, e aí isso vai ficar um assunto para a próxima aula, senão não vai dar, seria um estudo mesmo. Jesus, em momento nenhum, ele orou pelo mundo. Ele orou por aquelas pessoas que aceitaram, né, o seu sacrifício. Mas isso a gente vai falar em outro momento. Compartilhem comigo algo que você orou para uma pessoa e essa intercessão foi atendida por Deus. Oi, Dê, boa noite, Davi. Eu acho que um exemplo bem prático disso foi a restauração da saúde da sua mãe, né? Quanto nós intercedemos por ela, né? E não foi uma resposta de oração imediata, né? Levaram-se alguns anos, mas a gente pôde ver Deus fazendo obras diárias, né? A gente levava ela para o hospital, ela sempre estava melhor do que as outras pessoas. Ela sempre reagiu bem à quimioterapia, a gente via que as outras pessoas não. Então, eu acho que foi uma intercessão, não só minha, mas da igreja toda, né? Oramos por ela e Deus respondeu positivamente essas orações. Ai, você me derruba. Oi, David. Heleninha. Tudo bem? Tudo bem. Pode falar, Aline. Um exemplo de oração atendida é a nossa irmã Elisa, né? Ao tempo que ela está aí com esse problema, se tratando, e muitas vezes tem as recaídas, ela fica mal, fica no hospital internada, e a igreja toda orando por ela, não só o centro, como o presidente Dutra, o Pimentas, e a gente vê Deus agindo e atuando na vida dela, né? E no caso também tem a Alice, que a gente tem orado sempre por ela, e a gente vê o poder de Deus agindo na vida delas, né? E de outros também que a gente tem orado e Deus tem restaurado a saúde e Deus tem sustentado, né? No caso da Elisa já são, se eu não me engano, 5 anos e é uma resposta de oração, né? E é Deus agindo. Obrigada. Obrigado, Aline. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da igreja exatamente sobre o caso da Elisa, né? E a gente vê que se a gente precisa, em algum momento da nossa vida, ver um milagre de Deus, com certeza a vida dela é um milagre de Deus. A gente vê pessoas que, por muito menos, né, faleceram com uma velocidade, né, impressionante com a doença. E a gente vê que a todo momento Deus vai restaurando e animando, e sempre que a gente encontra ela, né, faz tempo que eu não a vejo, mas
toda vez que a gente vê, ela tá lá, tá para frente, tem esperança, né? Tem a segurança e a confiança, é ótimo nesse tema, né? De que Deus tem o melhor para ela, que aquilo que Deus traz, de fato, vai ser o melhor para a vida dela e dos familiares, etc. É uma situação que, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas ela passa por uma situação e às vezes ela acaba dando força para uma outra pessoa que está passando por um problema ali do lado, que a gente olha o problema dela, a gente olha o nosso e fala, eu não posso reclamar. Né? Não dá para mim, nessa minha situação, eu fico impossibilitado de reclamar e quando eu vejo a situação dela. Né? Mas, amém, porque Deus está tomando conta da situação. 1 Samuel, quem quiser comentar, pode comentar. Então, David, em relação ao que foi falado, né? O que foi citado agora foi Deus respondeu. Deus respondeu com um sim. E muitas vezes Deus responde, como você falou no início da aula, com um não. Né? Eu creio que, por exemplo, quando Deus permitiu que a Toninha fosse embora, ele respondeu. Respondeu assim como respondeu outros com sim, e respondeu com não. É uma resposta taxativa, né? E eu creio que ele sabe o que é o melhor. E hoje eu tenho certeza que ela está num ótimo lugar e ela deixou um bom legado para nós aqui na Terra também. Então, também eu vejo que uma boa resposta de Deus, o não, às vezes é necessário, né? Amém. A gente não entende, mas é necessário. É verdade. É verdade. Então, eu também sou muito grato à igreja, né, David? Porque, graças a Deus, através dos irmãos, orações dos irmãos, eu sou um milagre de Deus, né? Que Deus ouviu as orações. E quando eu chegava no hospital, os médicos falavam sempre o pior para mim, né? Nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E na semana seguinte, quando eu ia lá, eles ficavam surpresos, né? Era uma coisa incrível, né? A gente sabia que eram os irmãos intercedendo, a gente orando, e graças a Deus deu tudo certo. E também, lembrando da Toninha, né? A gente chegava no hospital e ela não reclamava, ela sempre estava preocupada com os irmãos, preocupado com a igreja, sempre um semblante de paz. A gente vê que, graças a Deus, ela foi para um bom lugar, né? E sempre demonstrando amor pela igreja. Sempre ela, a Miriam, da visão. É isso. Obrigado, Serginho. David, posso falar, cara? Pela sua vida. Pode falar. Então, trago até uma notícia na íntegra, né? A minha mãe teve a consulta com a médica e não tem mais o caroço e metástase também não afetou mais nenhum órgão, né? Então ela ela vai passar um bom tempo aí bem tranquila, graças a Deus, né? Uma resposta aí positiva de oração e agradeço a todos aí que vêm orado pela gente. Então, é uma notícia muito boa. E também do meu pai que está livre do câncer. Então, foi 2 em 1 aí, né? Aí, então, como diz o Pentecostais, vai para glorificar de pé, hein, Flavinho? Cara, foi... Então, até faz um tempo que eu não converso com o pessoal, eu agradeço muito as orações. Eu acho que todos têm um papel fundamental também na minha vida, aí eu agradeço muito e isso vai ser uma resposta de Deus. Acabamos de ter essa notícia, agora minha mãe veio cá os exames aqui, a gente passou momentos complicados, mas Deus deu a resposta pra gente. E eu queria compartilhar com vocês aí. Amém, glória a Deus, hein? David. Ô, seu Maurício. David. Então, quando se fala em confiança, né, esperança, como você utilizou bem o tema, é importante a gente lembrar também quando os companheiros de Daniel estavam na fornalha, que o rei, querendo que eles o adorassem, ele acendeu até a fornalha muitas vezes acima, e eles falaram, olha, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar daqui, desse momento, ele irá nos livrar. Se não, eles tinham uma esperança, uma certeza que, mesmo não saindo dali, Deus tinha algo melhor e maior para eles, né? Além daquela
daquele momento difícil que eles estavam vivendo. Ótimo, muito bem lembrado, Samuel. Obrigado pela participação. Pode falar, David? Pode falar. É só um jargão, foi criado um mito, né, em torno dessa oração de Jesus, oração, seja feita a tua vontade, né? Às vezes, nós vamos orar para uma pessoa, e já falamos isso em aula, e algumas pessoas ficarem em dúvida. Quando formos orar em público, ou vamos orar na casa de uma pessoa que está doente, a gente pede, por exemplo, ó Deus, cura a pessoa que está com coronavírus. Todavia, seja feita a tua vontade. Então, nós estamos orando ali pela cura da pessoa, mas jogamos imediatamente a morte sobre a vontade de Deus. Então, lembrando que Jesus Cristo estava orando sobre a sua pessoa, sobre uma situação específica. É muito incorreto nós orarmos dessa forma, tanto em público ou lá na casa de uma pessoa. Que esperança vamos dar para essa pessoa, né? Estamos orando para a cura da pessoa, mas, ao mesmo tempo, jogamos dessa forma. Mas que seja feita a tua vontade. O que a gente quer dizer com isso? Que a vontade de Deus é que a pessoa morra. Então, a gente tem que tomar cuidado quando estivermos fazendo essa oração, e não seguimos mais alguns conceitos que já tivemos no passado, de repetições, de orações que foram feitas e ficaram em nossa mente, né? Só esse esclarecimento, aproveitando essa aula que você está dando. Obrigado, velho guerreiro. Uma coisa que eu aprendi com a Dalva, quando eu comecei a ir para a igreja, é que a nossa oração ela deve ser específica. Eu me lembro muito bem disso. Toda vez que eu vou orar, eu procuro fazer uma oração específica. Alguém chamou? Eu, Dalva. Newton, eu disse no meu caso, tá? Eu orei dessa forma, que fosse feita a vontade de Deus. Eu jamais iria orar na casa de alguém ou para alguém que está doente, que Deus fizesse a vontade dele, jamais. Eu disse naquele momento, sim, para mim, as pessoas devem orar para elas no momento que você pede, e faça a sua vontade, Senhor. Dessa forma, não que é uma vã repetição, mas eu orei assim. Ótimo, obrigado. 1 Samuel 12, 23. Você me ensinou a orar específico e você não orou? Não, esquece. Ô David, só mais uma coisa. Eu, por exemplo... Aí, Guto, culpa não é minha, Guto. David, quando eu ia para o meu tratamento, eu sempre colocava o Salmo 139 na minha cabeça. Né? Então, tem momentos na vida que a gente não pode rasgar a palavra. Ela está lá, né? Então, eu colocava. Se Deus escreveu que é até aqui, ou até quando Ele sabe que é, tem que ser de acordo com o que Ele quer, não tem que ser de acordo com o que eu quero, né? Então, se Ele escreveu que tem que terminar, né? Mas a gente deseja que não, né? Mas acreditava no Salmo 139, seja o que Deus quiser, e graças a Deus, estamos por aqui ainda. Amém. 1 Samuel 12, 23, agora vai, hein? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Depois você for ver o contexto lá, Samuel acabou de ungir lá Saul como rei do povo, e aí Israel, e o povo está questionando ele sobre algumas coisas, vamos morrer, não vamos e tal. E ele encara a ideia de oração como uma responsabilidade, né? Então ele entende que ele tem sobre o povo a responsabilidade de orar por eles. Eu sei que às vezes muitos de nós acaba deixando essa responsabilidade para os líderes, mas nós temos que ter a responsabilidade de interceder pelos irmãos, né? Temos que ter essa responsabilidade. O Newton toda semana entrega para nós lá aquele folhetinho, né? E lá nós temos uma série de pedidos. Confesso para você que não é toda semana que eu oro, não vou ser hipócrita aqui, mas eu sempre procuro fazer essa oração e montando essa aula eu ainda assim, me senti com uma responsabilidade maior de ter esse cargo, né? Não é um peso, mas é uma responsabilidade boa de saber que Deus escuta a minha oração e que eu posso interceder pelos irmãos. Amém? 1 João 5,19. No pique aí, que senão nós vamos ficar aqui até o Natal.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já no maligno. Nós temos que ter a segurança da nossa posição em Cristo. 1 Pedro 2,9. Muitos aí vão saber de cor, mas quem não sabe, lê mesmo que saiba. Lê para mim, por favor. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele os que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos que ter a segurança e a confiança de que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei você, mas em alguns momentos, assim, eu não sei, não acreditava nesse domínio, sabe? De que Deus domina o mundo do jeito que os crentes falam que domina e tal. Mas a partir do momento que eu conheci a palavra, que eu consegui me aprofundar, de que as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma diferente, eu comecei a acreditar que, de fato, Deus zela por mim, de que Ele me tem como filho, de que eu estarei um dia assentado com Ele no lugar celestial. Acho que não é soberba nenhuma a gente ter a certeza de que estaremos com Ele lá. Porque nós temos a certeza de que não é pelas nossas obras, que é pela misericórdia, que é pela graça de Deus. Pode falar, Felipe. Eu ia comentar isso, né? O livro de 1 Pedro, ele tem várias recomendações, né, que a gente lê e se sente, né, revigorado, né? Principalmente aí no capítulo 1, versículo 16, que essa aí eu tiro de letra, né? Mas se a gente for analisar a Bíblia como um todo, e especialmente o Novo Testamento, ela é escrita para que a gente, hoje em dia, tenha esperança. Exato. Só que a nossa esperança tem que ser sempre no verbo que é utilizado na Bíblia, que é esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, né? Porque quando a gente analisa essa palavra, o verbo esperançar, ele dá o sentido de você se manter motivado, dá o sentido de confiança mais ação, né? E quando Paulo ele escreveu, se eu não me engano, em 4 cartas, a mesma conjuntura de palavras, fé, esperança e amor, usando esse verbo, para quê? Para falar, você tem que ter ação também, né? E quando a gente usa a esperança do verbo esperar, a gente fica parado, a gente fica esperando só um milagre, né? E é isso que a Bíblia mostra pra gente, que a gente não deve fazer, e realmente deve ter esperança no verbo esperançar. Ótimo, Felipe, muito obrigado. Já aproveita que você está aí, Felipe, separa Romanos 12:12 pra gente. Quem quer falar? Não, eu disse que eu queria ter um filho assim. Enquanto o Felipe vai preparando Romanos 12:12, eu vou ler pra gente Abacuque 3:17 e 18, que vai falar diretamente de encontro com o que o Felipe está falando. Pode falar. Então, a gente tem que tomar o cuidado também para não pegar só a igreja do amor, entendeu? Porque existe a doutrina da ira de Deus. Então, essa nossa esperança, essa nossa certeza e essa nossa paz tem que estar na nossa relação com Deus, como a gente acabou de falar. Será que a gente recebe resposta não? Mas recebemos a resposta não porque aquilo que a gente queria não está de acordo com os valores e princípios cristãos, né? Então, às vezes temos que falar também da ira de Deus, porque muitas vezes Deus se ira conosco porque nós estamos desobedecendo, estamos desviando do caminho. Então, Deus é amor, Ele é amor, mas vai haver ira, né? Aí daqueles que caem na mão de Deus, né? Que não tiverem na palavra, porque ele vai vir buscar primeiro a falsa igreja, né? Então temos que não deixar de falar do amor, mas existe a ira sim. Ótimo. Uma ponderação também para outro momento, mas obrigado pela participação. Abacuque 3:17 e 18. E aqui eu vou fazendo a minha conclusão.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Amém? Felipe vai ler para a gente Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pessoal, obrigado pela participação. Guto, você viu que a culpa não é minha, é o povo que fala demais. Já acabou? Queria trazer para nós é isso hoje. E que Deus nos abençoe, que a gente continue tendo a segurança e a confiança, né, para que a gente mantenha a nossa viva esperança de poder estar um dia com Cristo lá no céu. Amém? Obrigado, gente. Boa noite.